Sabe, queridos, eu levo muito a sério quando eu preparo uma mensagem, porque entendo a responsabilidade que nós, que subimos aqui nesse púlpito, temos. Há pessoas que vão tomar decisões, há pessoas que vão fazer escolhas. E a minha maior preocupação, e eu creio que tanto do pastor Léo e dos irmãos que têm pregado, é não ficar aqui falando da minha ideia, do que eu penso. Você não saiu da sua casa para ouvir a minha opinião. Você não saiu da sua casa para ouvir o que o Marcos pensa. E sabe, queridos, eu tenho pavor de colocar a minha opinião aqui. Por isso que todas as vezes que nós somos chamados para pregar, a única coisa que nós usamos é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa para transformar a nossa vida. Sabe, queridos, nós usamos a palavra durante a mensagem para que você nunca ache que veio aqui aprender uma filosofia ou alguma outra coisa. Você veio aqui para ser liberto pela palavra de Deus. Você veio aqui para ser restaurado pela palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que vai transformar, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Amém? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Quantos aqui amam a Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Levanta aí quem tem a Bíblia na mão. Olha o pessoal levantando muito celular, mas alguns estão aí perseverando, amém? Não tem problema, o importante é ver. O importante, a Bíblia de papel é bom porque você foca toda a sua atenção nela. O celular, quando você está aí, de repente, pim, pim, começa a chegar uma mensagem que você não estava preparado para receber e tira toda a atenção. E sabe, amados, nós estamos numa série sobre a Trindade. E eu queria encorajar você, animar você, se você não assistiu a primeira ministração do pastor Léo semana passada, vai lá no YouTube, assiste, que é muito importante, porque nós estamos falando sobre a Trindade. Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje eu quero ministrar sobre o Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Jesus. É um privilégio para mim poder ministrar sobre Jesus. É maravilhoso, porque Ele me resgatou do império das trevas, transformou a minha vida, e hoje eu sou um novo homem graças a Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus. E sabe, queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de João. Se você tem a sua Bíblia, abre aí o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 em diante. E você vai poder receber a palavra. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Onde a luz entra, as trevas têm que sair. É isso que ele está dizendo. Jesus é a luz do mundo. E onde Jesus entra, glória a Deus, Ele reina. Amém, queridos? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça, eu quero orar nesse momento. Senhor, eu agradeço a Deus por estarmos aqui. Senhor, nós pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir a Tua voz, calar todas as outras vozes. Em nome de Jesus, poder escutar aquilo que o Senhor tem para dizer. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que cada um aqui precisa ouvir. Fala individualmente, fala como igreja. Resplandece o teu rosto nesse momento. Eu me esvazio para que o Senhor me encha. Eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai. Para que toda glória, toda honra, todo louvor seja somente tua. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém.
Sabe, queridos, o que tem de diferente no cristianismo que não tem em nenhuma outra religião? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como nós lemos aqui, hinduísmo, budismo, islamismo, tem lá cada um o seu Deus, e hoje as pessoas estão criando outros deuses. Muitas vezes são deuses do eu mesmo. Dessa geração da humanidade que criam deuses parecidos à sua imagem e semelhança, humanismo. E nós servimos a um Deus trino, um Deus que é uma relação, um Deus que é amor. 3 pessoas, com a sua divindade, divinamente Deus, 100% Deus, mas com atividades e papéis diferentes quando se relaciona com a criação. O Léo falou sobre Deus Pai, que nós podemos chamar Papai. E sabe, queridos, quem é o Filho de Deus? Quem é Jesus nesse contexto? E a palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é o fundamento onde a nossa fé é construída. Tudo que nós vivemos como igreja é construído no nome de Jesus, pelo modelo que Jesus nos deixou. Mas Ele também é a pedra de tropeço, Ele é a pedra de escândalo que trava todas as outras religiões. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que lá em Hebreus diz, por isso, olhando essa grande nuvem de testemunhas, deixando todo o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantos creem nisso? Então ele está dizendo, vamos olhar para Jesus. Isso significa literalmente que a fé cristã começa em Jesus e termina em Jesus. Por isso que diz que Ele é o alfa e o Ômega, Deus Filho. E sabe, queridos, outro papel de Jesus, outra característica importante é que Jesus é Deus. E Ele existe antes de todas as coisas. Antes de tudo ser criado, Ele estava no princípio com Deus. E que princípio? Antes da criação, antes do universo ser criado, antes do cosmos ser criado, antes que tudo viesse a existir, Jesus já estava lá. Ele já estava lá. Ele é Deus e sempre existiu. Foi Ele quem criou todas as coisas. E quando o apóstolo João diz o verbo estava com Deus, fala de uma relação íntima. De Deus Filho com Deus Pai. Tão próxima, tão unida, que é como se o termo grego apontasse para uma frase assim: um estava no outro. Um estava no outro. E certa vez Jesus está com os seus discípulos. E Filipe olha para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus olha: Filipe, hello, anybody home? Eu estou com vocês há tanto tempo e você pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E sabe que uma das coisas que mais me toca quando eu leio esse texto, e quando eu vou antes de Jesus ser assunto aos céus, das últimas orações de Jesus. Ele olha, ele diz: Pai, esses que tu me destes, que eles sejam um, como eu e você somos um. Você em mim e eu neles. Por aqueles que virão. Então Jesus orou por nós. Jesus orou por você. Diz aí para a pessoa que está do teu lado: Jesus orou por você. Se você está aqui hoje, você é a resposta da oração de Jesus. Deixa eu ver sendo aqui. Aperta, né? Tá. Você é resposta da oração do Senhor Jesus. E sabe,
João está dizendo assim, que o verbo estava de tal forma com Deus, que praticamente um era o outro. Diga assim, Jesus é Deus. E aí, um dos versículos que eu acho mais poderoso no Novo Testamento, que quando eu estava discipulando um grupo de irmãos, e havia um grupo dos Testemunhas de Jeová, que é uma seita, eles rebatiam, eles vinham atacando que Jesus não era Deus. E eu lia esse versículo, que está em João 20, 28. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estão trancados numa sala, com portas e janelas trancadas, e Jesus aparece no meio e diz, paz convosco. E aí Tomé, naquela discussão, olha para Jesus, e Jesus, Tomé, não seja incrédulo, sou eu, toca. E olha o que Tomé fala, João 20, 28. E respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu, Quírios. O que Tomé está dizendo é, Senhor, tu eres Quírios, mas também você é Deus. Tomé reconheceu Jesus como o próprio Deus, confirmando sim a sua divindade. Mesmo no texto de João, mesmo no texto aqui em João 17, onde Tomé confirma a divindade de Jesus. Agora, outra característica, outro papel do Senhor Jesus, é que ele também é agente da criação. Ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis 1:3, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, o arquiteto deu a ordem, mas quem criou foi o verbo, o Logos de Deus, Cristo, é o agente da criação. Foi ele quem criou todas as coisas. E isso se encontra, se você quiser abrir esse texto, é muito importante nós lermos juntos, Colossenses 1, 16 a 17. Se você quiser abrir, nós vamos ler juntos, amém? Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Repete assim comigo, nele tudo subsiste, inclusive eu. Se você está aqui hoje, se você acordou, abriu seus olhos e respirou, é porque você subsiste em Cristo. Ele quer que você esteja vivo nesse momento. Tudo que existe, subsiste por causa dele. Amém, igreja? Quantos podem dar um amém? Amém. Você entende o que está acontecendo? Você sabe que... Deixa eu arrumar aqui, peraí. Hein? Agora vai? Tá ligado ou não? Ok. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos concentrar aqui. Tudo subsiste por causa de Jesus. Tudo. Tudo que nós vemos hoje subsiste porque Ele criou e Ele mantém a gente vivo e Ele mantém hoje o mundo sendo preparado para a vinda do Senhor Jesus. Mas também uma coisa importante, igreja. Jesus é homem. Diga isso, Jesus é homem. Essa é uma característica importantíssima. O mesmo capítulo revela que Cristo, na sua humanidade, no João 1,14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E essa é uma verdade tremenda. Aquele que é a palavra, o verbo eterno, o criador de todas as coisas, se vaziou e assumiu a forma
de homem. Em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido da lei. Ele teve que nascer como homem comum. Jesus Cristo teve carne, Jesus Cristo teve nervos, músculos, sangue, teve ossos. Se Jesus não tivesse sido homem, como homem, ele não poderia ter morrido no nosso lugar. E pago assim a penalidade que era para mim e você, a penalidade que nos cabia. E a segunda coisa que Jesus se tornou homem, para poder se compadecer de nós como sumo sacerdote. Para poder se compadecer de nós como sumo sacerdote, ele tinha que se tornar homem e experimentar nossas dores e assim poder nos assistir. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E sabe, queridos, um texto, porque muitas pessoas pensam que Jesus só sofreu na cruz. A cruz foi o ápice, foi quando ele entregou tudo, e a maior dor foi quando houve a separação do Pai. Mas se você for lá em Isaías 53, e diz assim lá em Isaías, olha, no versículo 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos como estima. Jesus não somente sofreu, mas ele passou por todas as coisas que um homem pode passar. Ele sofreu. A Bíblia não fala muito da idade, no tempo da adolescência de Jesus. Somente existe um texto quando a mãe dele encontra ele no templo, depois de 3 dias, pregando lá para os sacerdotes. Mas nós sabemos que Jesus sofreu. Porque a Bíblia está dizendo que ele foi um homem de dores. Ele passou por muitas coisas, sabe, queridos? E olha o que diz em Hebreus 4:15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Diga, tudo. Na nossa semelhança significa como homem. Mas tem uma diferença, e aqui diz, mas sem pecado. Mas sem pecado, diga assim, ele nunca pecou. Ele sofreu, ele passou por perrengues, passou por muitas situações difíceis, mas nunca pecou. E aí, muitas pessoas me procuram, pastor, eu não consigo deixar esse hábito. Pastor, eu não consigo deixar esse pecado. Pastor, é difícil. Na verdade, não é difícil. É porque essa pessoa não quer deixar. Porque o diabo, ele pode tentar, mas ele não pode obrigar. E muitas pessoas dizem, o diabo me tentou, e eu não resisti, e eu caí. É mentira, porque na verdade, a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos novas criaturas. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida, porque nele nós somos novas criaturas. As coisas velhas. Então, se eu não deixo as coisas velhas, é porque eu não quero. É porque eu me acostumei. E aqui está dizendo, Jesus deu o exemplo. Se ele como homem resistiu, perseverou e não pecou, da mesma maneira, através do Espírito Santo, eu e você podemos ter uma vida de vitória. Qual área que você está lutando? Que luta que você enfrenta? Qual é o seu hábito oculto que você não consegue deixar? E eu vim aqui dizer hoje que Deus quer te libertar. O Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida. O Espírito Santo quer fazer algo novo. Amém? Agora não vai ter mais chiado. Glória a Deus. Silêncio.
E sabe, amados, em Cristo nós podemos ser mais que vencedores. Em Cristo eu posso vencer qualquer tentação. Como Jesus venceu o diabo no deserto. E muitas pessoas caem porque têm a sua identidade que não é a identidade que Deus quer. Deus quer que eu e você possamos crer nele, imitar o exemplo de Jesus e vencer para ser novas criaturas. Quantos querem ser novas criaturas em Cristo? Ah, pastor, mas não dá. Sim, dá. A partir de hoje, se você decidir, se você quiser se levantar e dizer, a partir de hoje eu não vou tocar, a partir de hoje eu não vou beber, a partir de hoje eu não vou olhar pornografia, a partir de hoje eu não vou ter esses pensamentos, eu vou levar meu pensamento cativo à obediência de Cristo e você vai poder vencer. Você crê nisso? Sabe, queridos, então, por que ele se fez homem? Também para socorrer nas nossas lutas e provações. Ele conhece exatamente tudo que você passou, ele conhece os traumas que você enfrentou, ele conhece todas as situações onde você sofreu rejeição, ele sabe tudo, e por isso ele intercede agora diante do trono de Deus pela tua vida. Ele sabe as nossas limitações, e Deus, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E 100% homem, ele ressuscitou com um corpo glorificado, e lá em Romanos 8, 29 diz, o qual Deus os conheceu, também os predestinou para serem igual ao seu Filho. Então, na mesma maneira que Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, eu e você vamos receber um corpo glorificado. Um corpo que não vai estar preso a limitações. Um corpo que não vai ter problema metabólico. Um corpo que não vai ter problema de DNA. Um corpo que vai ser totalmente restaurado para glorificar ao Senhor. Um novo corpo. E ele é o primeiro dessa nova raça. Por isso que ele diz, o primogênito de uma nova raça de muitos irmãos, para que todos nós possamos também, logo, logo, quando tocar a trombeta, receber esse corpo glorificado. E esse corpo vai ser maravilhoso. Você vai poder reconhecer a pessoa, está certo que não vai ter os defeitos de genética que existe hoje. Ele vai ser totalmente transformado, não vai ter doença, não vai ter nada disso, vai ser algo poderoso, amém? E sabe, vai poder, Jesus aparecia e desaparecia. Ele se transladava de um lugar a outro. E uma coisa que crente gosta, comida. Jesus comeu. Eu fui numa festa e aí uma pessoa falou para mim, pastor, crente não bebe, mas come, viu? Come. E aí pega para mim aqui, por favor. Obrigado. E aí, queridos, eu falei, não, é isso mesmo. Agora você imagina, Jesus comeu 3 vezes. Ele comeu o pão no caminho de Emaús, quando ele cortou e abençoou o pão e comeu com os discípulos, e aí abriram os olhos. Depois, quando ele entrou lá na sala onde estava Tomé, os caras estavam ainda meio dúvida, achando que ele era espírito. Ele falou, me dá alguma coisa para comer. Deram um pedaço de peixe para ele. E depois ele foi na praia e assou um peixe para os discípulos. Foi quando ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Então, eu vou dizer para você, você vai poder comer, viu? Principalmente aqueles que gostam de comida, viu? Aqui nós temos alguma, porque não sei se você sabe, você já foi em festa de gordinho? É todo mundo feliz, você já viu isso? Só alegria, só alegria. Agora você foi numa festa de vegano? É todo mundo triste, meio pálido. A pessoa chega, olha, experimenta esse canapé de brócolis moído com repolho. Aí a pessoa, por educação, pega, põe na boca, joga escondido. Agora, sabe por que é importante? Porque, acho que eu perdi o foco, eu fui falar de comida justo na hora do almoço. Volta para cá, volta para cá, volta para cá. Jesus é 100% Deus e 100%. Nós temos agora um Deus com um corpo glorificado de homem reinando. E você vai receber um corpo glorificado.
todas essas coisas vão ser plus, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. São coisas que Paulo disse, eu não posso nem falar, não dá para mim me expressar o que tem preparado para aqueles que amam a Deus. Deus te ama e Ele tem coisas grandes preparado, mas nós precisamos querer estar perto do Senhor. Quantos querem? E a quarta coisa que eu quero dizer é que Jesus, o Filho de Deus, Ele é rei. Diga assim, Jesus é rei. Mas também Ele é justo juiz. Ele é juiz. Ele não é apenas rei, Ele também é juiz. O Senhor é juiz soberano sobre toda a terra. E Ele virá não apenas para reinar em glória, mas para julgar com justiça. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós, toda a humanidade vai ter que prestar contas a Deus, porque Ele julga com justiça. E o nosso irmão Paulo nos dá um alerta. Paulo nos dá um alerta e eu quero deixar esse alerta para mim, para você como igreja. E esse alerta que ele fala, essa exortação profética se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 em diante. E diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. E o que eu estou realmente construindo com a minha vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer com esse texto. Madeira, feno, palha, ouro ou pedras preciosas? Pensa um pouquinho. Então veja, que o texto nos fala, o que a Bíblia está dizendo é que se você está construindo uma vida de madeira, feno, palha, tudo isso será consumido pelo fogo do juízo de Deus e não servirá para nada. Imagine você gastar a sua vida construindo algo que não vai ter valor eterno. Aqui nós vamos viver 80, 90. Comparado com uma eternidade, bilhões de anos. Não é nem uma gota, é um milésimo de uma gota de um oceano. E o que eu estou fazendo com a minha eternidade? A palavra diz que essa pessoa será salva como através do fogo. E você pode dizer, pastor, glória a Deus, pelo menos salvo. Pelo menos eu vou ser salvo. Mas amado, ser salvo pelo fogo não parece algo agradável. Quantos aqui querem ser salvos pelo fogo? Silêncio. Quantos aqui querem ser salvos realmente com galardão e receber a glória de Deus? Amém. Agora sim, 3 pessoas disseram amém. Sabe, queridos, eu não sei exatamente o que significa ser salvo pelo fogo. Mas uma coisa eu sei, eu não quero descobrir. Eu não quero descobrir. Eu não quero descobrir. E sabe o que vem na minha mente? Há pouco tempo nós tivemos 2 incêndios catastróficos. Um no Havaí e outro na Califórnia. Como nunca antes. E eu vi uma reportagem de um brasileiro que vivia no Havaí, ele contando que o fogo estava a vários quilômetros. E de repente, no mesmo dia, começou um vento de 60, 70 milhas. E esse vento chegava
em questão de minutos, em questão de 1 hora, ele andou mais de 10 ou 15 quilômetros. E onde ele passava, sabe aquelas labaredas de vento com fogo? Como a gente tem aqui o furacão que vem vento e água, era vento e fogo. As pessoas não tinham tempo de fazer muita coisa. Algumas pessoas, ele estava mostrando que eles pegavam toalha, molhavam na água, cobriam a cabeça e saíam correndo. Não dava para pegar carro, não dava para pegar documento, não dava para pegar nada. Simplesmente saía correndo e tinha um caminhão do bombeiro pendurando com as pessoas e levando para longe. Quando ele falou que questão de minutos, tudo que ele tinha, a casa, o carro, tudo foi queimado em questão de minutos. Porque o fogo, quando entra com essa velocidade, ele destrói. Ficou só a cinza. E ele falou, até a minha roupa ficou chamuscada do fogo. E essa imagem que eu venho, muitos vão chegar lá no céu, só com a roupinha chamuscada de fogo, todo pretinho do fogo, dizendo, ai meu Deus. Eu não quero. E eu sei que você também não quer. E eu quero convidar o Ministério de Louvor. E sabe, queridos, hoje o Espírito Santo quer nos confrontar com algumas perguntas. Vão me ajudar aqui com o teclado. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, o Espírito Santo quer nos levar a entender: a minha obra resistirá ao fogo do juízo de Deus? O que eu tenho feito será aprovado ou será queimado? Estou vivendo para receber um galardão eterno ou apenas ser salvo como pelo fogo? Que legado eu tenho deixado para Deus? Cada um de nós, quando entendemos o papel do Deus Filho, Jesus, e o que Jesus vem fazer é resgatar o que se havia perdido. Dar uma nova identidade em Cristo. Para que a gente possa fazer as boas obras que Ele nos mostrou. Deus quer que você leve galardões daqui da terra. Deus quer te presentear. E Ele não quer que ninguém seja salvo dessa maneira por um triz. Sair queimado, chamuscado, glória a Deus, foi salvo, mas e aí? A nossa obra resistirá ao fogo, e o que eu tenho feito será aprovado ou será queimado? E sabe, amados, eu quero dar algo prático para você nessa manhã, para você levar algo daqui sobre essa mensagem sobre o Deus Filho. Jesus é Deus, Jesus é a pedra principal, Jesus se fez homem, Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele voltará, Ele reina, Ele voltará. E Ele está preparando a nossa igreja, a nossa vida, para tudo que está por vir na humanidade. E a primeira coisa, que o que você crê sobre Jesus determina o seu destino eterno. O problema é que muitas vezes nós criamos um Jesus à nossa própria imagem, ou um Jesus Frankenstein, que é um pedaço de cada coisa que eu fui, daquilo que o meu pai me ensinou, daquilo que eu aprendi na escola, daquilo dos livros que eu li. Mas hoje Deus quer nos levar a conhecer o verdadeiro Jesus da palavra. Esse Jesus que é Deus. Esse Jesus que transformou a história da humanidade de uma maneira simples, de uma maneira humilde. Quando as pessoas esperavam um rei que ia entrar em Roma, ia derrubar o reinado de Roma, ia fazer toda aquela transformação, mas Ele veio de uma maneira tão humilde, tão simples. Um homem de dores, para buscar
a sua família. E eu e você somos essa família. E sabe, queridos, Ele veio para isso. Ele veio para isso. E o que você crer sobre Jesus vai determinar o seu destino, o seu futuro e a sua eternidade. Em João 14:6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não tenho resposta para muitas coisas. E eu quero dizer, muitas coisas nós não vamos ter respostas. Mas toda vez que você tiver dúvida, toda vez que você tiver perguntas, lembre desse versículo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Pastor, eu não estou entendendo, Deus não fala comigo. Lembra agora, diz assim: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pastor, estou passando por luta e não sei porquê. Jesus é o caminho, diga comigo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só os homens agora: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. As mulheres: é o caminho. Todas as respostas que nós precisamos está em Jesus. Ele é o caminho. Talvez eu não enxergue, talvez eu esteja passando por um momento de tribulação, e a palavra diz: luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, ou lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Ele é o caminho, amados. Ele é o caminho. Ele vai nos guiar pelo caminho, mesmo quando a gente não consegue ver, mesmo quando as coisas parecem difíceis, Ele é o caminho. Eu não desisto, mas também Ele é a verdade. Tem muita mentira que falaram de você, tem muita mentira sobre você que você creu, e essas mentiras precisam ser desfeitas pela verdade de Deus, daquilo que Ele pensa a respeito de nós. Como foi falado a semana passada do amor do Pai, de poder chamar Deus Pai de papai, de poder chamar Jesus meu Deus, Senhor meu e Deus meu, porque Ele é Deus, mas não é só Deus, Ele é Senhor. Eu não posso ter Jesus apenas como Salvador, dizer: Jesus, me salva, mas deixa que o resto eu faço. Deixa que as minhas decisões eu tomo, deixa que as minhas finanças eu cuido, deixa que a minha família eu cuido. Não funciona desse jeito. Ou é tudo ou não é nada. Eu tenho que querer amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e entregar tudo. Ele é a verdade, mas não só isso. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a verdadeira vida. Não a vida que a sociedade apresenta, não a vida que a gente vê nessa sociedade humanista que coloca o homem no centro. A verdadeira vida, aleluia, é a vida quando nós caminhamos com o Pai, com Jesus. Essa é a verdadeira vida. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Significa, Deus vai trazer alívio, Deus vai trazer gozo, Deus vai trazer paz. Ele vai trazer aquilo que nós precisamos. Quantos creem? Pode dar um amém. A vida. Ele diz que nós vamos ter vida, e vida em abundância. Como foi falado, não é fazer apenas o que eu gosto. A vida abundante significa que nós vamos viver eternamente ao lado deles. E depois você vai lá em Apocalipse 21 e 22 e você vai ver o fim. Você vai ver que já não vai haver choro, já não vai haver tristeza, já não vai haver morte, já não vai haver doença, porque a verdadeira vida está em Cristo. Quantos podem dizer um amém? A segunda coisa: espere a volta de Cristo. Tudo isso se resume em nós como igreja esperar a volta do Senhor.
A nossa esperança não está em salário, não está em política, não está nos prazeres. Nós esperamos novos céus, pode dizer isso, novos céus e nova terra. Deus vai restaurar tudo da maneira que Ele preparou, que Ele queria desde o início. E 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus e novas terras. Transformação desse planeta, Deus vai fazer algo novo. Amém? Quantos podem dar um amém? E agora a terceira e última. E é importante você conhecer Jesus mais profundamente. Não apenas de ouvir falar, estude, medite, entregue não só o coração, mas entregue a sua mente. Ele é o Rei da Glória. Vamos ficar de pé. Depois nós vamos cantar aquele refrão, Ellen. Tá, aquele refrão eles prepararam, né? E eu queria ler para você o versículo que está no Salmo 24. Que é uma declaração de amor, preparando para que o Rei da Glória entre nesse lugar. Que a gente possa desejar e esperar os novos céus e a nova terra. Salmo 24 diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Diga assim: entrará o Rei da Glória. E aí o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso de guerra, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Vamos dizer bem forte: Jesus Cristo, esse é o Rei da Glória.